companheiros da Távola Quadrada, onde a jornada da felicidade começa com um simples bate-papo. Junte-se a nós. CT4. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Estamos aqui novamente. Eu, Júlio, Dog, Andréia, Thierry. E hoje nós vamos falar de um tema assim bem gostoso, né? Que é a mãe, né? A mãe e a ideia de ela dar à luz, né? E como a gente costuma sempre ilustrar, né? De uma forma mais didática, e eu há muitos anos atrás, essa expressão de dar à luz veio de um significado onde a criança, né, saísse de um útero que basicamente era considerado escuro, não escuro em matéria de luz, mas escuro em matéria de vivência, né? Ele ainda estava em formação e ele era considerado como uma pessoa ainda que não tinha uma vida completa. Então eles qualificavam isso como ele vivia num escuro. E a partir do momento do nascimento dele, ele desperta para a vida. Ele recebe toda a luz que foi criada para ele, tanto pela mãe como pelos criadores, né? E o Thierry tem umas outras informações, né? Interessante esse movimento que a gente coloca de dar à luz, né? Se a gente pensar em esse desenvolvimento que o próprio Criador, né, fez, ele deu através do sol a luz aqui para que a gente possa viver. E olha a importância do papel da mãe, né, que como o Júlio acabou de explicar, ela traz o ser à luz para que ele possa também se desenvolver aqui. Então, dentro assim, das várias sociedades, das várias culturas, a gente pode ver que a mãe tem um papel assim bem importante, né? Se a gente for olhar numa cultura mais oriental, no hinduísmo, a mãe ela tem uma relação muito forte com o aspecto crístico mesmo, né? Que está relacionado ali a um aspecto divino, que eles veneram lá uma pessoa que é muito forte, o nome dela é Shakti, e ela é venerada pelos hindus, e a mãe ela tem essa ligação muito forte com Shakti, para que ela possa então trazer através desse ser que vem a divindade também, né? Então ela traz o aspecto do espírito que chega aqui dentro dessa parte mais densa, dessa parte mais material, e tem todo esse trabalho que o ser vai ter que aprender aqui e se desenvolver. Já na cultura chinesa e japonesa, eles trabalham mais assim no aspecto do desenvolvimento educacional e moral, que estão mais relacionados ao confucionismo, né? O Confúcio trazia assim a ideia que tinha que ter uma regra, né, que fosse seguida. Então ali a mãe tem uma série de definições estabelecidas para a vida que ela vai transmitir para esse ser que está chegando, para que ele realmente se desenvolva educacionalmente e moralmente. Já no Japão, a mãe tem uma tarefa muito complicada, além de dar à luz, né, ela tem que fazer que aquele ser seja excelente no aspecto acadêmico. Então fica realmente assim uma exigência muito grande. E outro aspecto interessante que a gente vê no Oriente é que os filhos eles têm um respeito muito grande pelos pais e também pelos ancestrais. Tem que haver esse respeito muito forte colocado ali no dia a dia deles. Já na parte indígena, né, da parte dos índios, tudo, a relação é com a Mãe Terra, onde uma conexão muito forte com a natureza, né, com a vegetação, com os animais. Então, se aprende muito através dessa vida
aonde esse ser vai estar relacionado fortemente com a natureza. Inclusive, a gente sabe também que as mães, elas trazem, né, todo um histórico dos ancestrais da cura pelas ervas da natureza, e isso é aplicado para as crianças. E também nos indígenas existe assim um trabalho da aldeia. O que eu quero dizer por aí? Que não é só a mãe que cuida, mas as tias, as avós, as outras mulheres da comunidade também fazem parte ali desse processo junto com a mãe desse índio, né? Já na América Latina, a gente tem uma ligação mais forte assim com a Mãe Maria. Também com a Mãe Maria. Mais no aspecto do catolicismo, onde se traz assim o aspecto da força, do bem-estar, do aconchego, né? Isso é mais forte dentro das mães aqui na América Latina. E já no aspecto para os americanos da América do Norte e os europeus, ali a mãe já tem, além de cuidar do filho, ela também tem que ser uma ótima profissional, né? E nesse aspecto ela tem que dar a independência para o filho, quer dizer, fazer que ele rapidamente possa suprir as suas próprias necessidades, né? Eu até, como você disse, né, ligação com a Maria, eu tenho uma ligação muito forte com a Maria. Minha mãe chamava Maria. Então, é por isso que talvez você pensar nesse processo, né, que você acabou de colocar, é uma coisa assim bastante ilustrativa, né, porque a gente não tem uma ideia. Agora, você falando, a gente consegue, por exemplo, assim, entender o processo, né? Entender isso, e realmente é o que acontece, né? Você vê que a ligação da mãe com o filho é um negócio absurdo, né? É uma troca de energia assim que não existe com o pai, certo? Diferente. É bem diferente. Os papéis são trabalhos energéticos, vamos falar assim, um relacionamento, né? Ambos são muito importantes, complementares, mas são distintas, né? Sim, mas eu não sei se é porque a mãe gerou, né? Porque na verdade existe essa ligação dessa energia, né? E que você queira ou não queira, o homem cedeu o espermatozoide. Mas, na verdade, tudo foi criado... Quem acolheu o desenvolvimento... Né? Eu posso falar com conhecimento de causa, porque só nessa existência eu tive 3 mães e 3 pais. Então, tá vendo? Então, o pessoal costuma brincar que mãe é só uma, né? No meu caso, eu posso falar que eu tive 3 de então, cada. No seu caso, mães é umas. Mães é umas. Né? Mas, assim, o que eu vejo disso que o Thierry estava falando que é interessante é que, assim, a energia materna, né? Num primeiro momento a gente vincula ela ao ser que gerou outro ser, né? Que deu essa oportunidade de vida, essa oportunidade de existência, porque às vezes a gente fala assim, a oportunidade somos nós que criamos. É verdade, somos nós que criamos, mas a partir do momento que a mulher decide ter uma criança, ela está dando uma oportunidade de existência, ela está dando uma oportunidade de vida para essa criança. Para que essa criança ela possa crescer, ela possa se desenvolver, ela possa evoluir. E aí, a mãe ela já começa um direcionamento dentro do útero de como ela vai influenciar a vida dessa criança. Em que sentido? A nutrição que a mãe dá vai entrar direto na formação do corpo físico dessa criança. Muitas vezes a gente tem lá a história do código genético, das tendências, do desenvolvimento. Conforme você vai levando a sua vida, você vai ativar esse código genético ou não, você vai ter uma tendência a uma coisa ou não, conforme você vai levando a sua vida. Mas a tendência é ali. Agora, muitos aspectos nutricionais, muitos aspectos de formação, elas começam desde o momento da concepção. Então, fisicamente falando, a mãe ela já começa a nutrir, ela primeiro acolhe aquele ser
no corpo dela. Depois ela começa a nutrir aquele ser com aquelas energias, com aquele alimento que ela nutre para ela está transferindo direto para aquele ser. Não pensem vocês que o pai também não nutre a criança nesse aspecto, porque tem o aspecto energético, tem todo o aspecto emocional e mental da mãe, que juntamente com o pai vai se formar um vínculo familiar que a criança ela vai sentir aquilo muito fortemente até o 7º ano de vida. A gente pode observar muito nas crianças hoje que depois do 7º ano parece que aperta uma chavinha que a criança muda. Você fala, não deixou de ser criança, está mais quase adolescente, mas o que é? É o mundo, é a vida? É a composição energética que vai mudando, tem esses ciclos energéticos que vão mudando. E aí o direcionamento que a mãe dá, as orientações, elas são fundamentais para que a criança, dentro da sua formação energética, ela perceba não só o aspecto físico de nutrição, que depois a mãe dá uma continuidade, e aí o pai também participa bastante nesse aspecto de nutrição ativa, quando a criança já nasceu, é o aspecto da nutrição energética. E é aí que vem a adoção, porque uma mãe, a partir do momento que ela acolhe um filho, ela não gerou o filho, mas ela também dá a luz. Ela não gerou aquele filho, mas ela também dá uma oportunidade de vida, de formação e estruturação, para que aquela criança seja um ser que vai ganhar o mundo. Normalmente a gente brinca que mãe cria para o mundo, né? Que nem o Thierry falou de abrir as asas e sair voando. Mas assim, sai voando, mas a mãe está atrás. E se vier algum gavião ali tentar, né, abortar ali o voo da criança, a mãe já sai da frente que eu estou aqui protegendo, né? Então esse aspecto da mãe, esse acolhimento, né, essa questão de orientação, né, esse conforto, essa segurança, qualquer um de nós pode promover para outro ser. Quando a gente pensa assim, a gente brinca que é mãe de pet, por exemplo, né? Você pode ver que o pet, ele encontra o seu tutor porque é ali que ele sente segurança. Não é somente aquele que dá água e que dá comida, mas é aquele que ele se sente seguro. Quando o pet dorme ao seu lado, mas dorme profundo, assim, de sonhar, ele está plenamente seguro ao seu lado. Quando uma criança se joga em você e dorme, quer dizer, ela está totalmente segura ao seu lado, né? Toda vez que você está com uma criança, que você dá um sorriso, que você orienta, não permite que ela ultrapasse determinados limites que vão ser ruins na vida dela futura, você está trazendo esse aspecto dessa energia materna em si. Aí vai falar assim, mas eu sou homem e eu não tenho energia materna. Tem, porque você é filho, né? Você foi gerado por uma mulher, né? Então, assim, você tem esse aspecto de energia materna, sim, assim como você também tem um aspecto de energia paterna, que são outras configurações que a gente vai deixar para falar perto do Dia dos Pais. Agora a gente vai falar da mãe. Mas uma coisa importante também nesse movimento da mãe, né, que vai dar essa luz, é o quanto realmente ela se doa, né? Porque se você for ver, existe toda uma transformação do corpo, né? Existe um monte de incômodos, né? Porque você não consegue achar uma posição para sentar, noites mal dormidas porque você está ali preocupado com o que vai ser, como vai ser, porque existe tanta desinformação também sobre o que pode acontecer, e a gente fica ali, a mãe se preocupa com tudo isso, né? Então, você vê essa doação total, porque você vai totalmente mudar o seu corpo, né? E aquilo ali é uma doação total para aquele ser que está ali dentro, né? E você toma um monte de cuidados diferentes que você não tomaria, porque se bater ou se cair, no aspecto da alimentação também, dependendo do que eu como, pode afetar. Então, tem tantas coisas que são importantes, né, nesses 9 meses que acontecem e que fazem a importância que é essa doação da mãe, né? O quanto realmente ela faz jus, né, a essa luz que ela proporciona lá na frente, né? E no passado, né, existia um risco de vida, né, que também era levado bastante em conta, né, porque não existia a medicina não era tão evoluída no nível que está hoje, e mortes, né,
de filho e de mãe eram comum na Idade Média para trás. Porque não existia uma cesariana com anestesia. Cortava, a mulher morria de hemorragia. O pai tinha que escolher, salva a criança ou morre os dois. Mas aí, por exemplo, que eu queria encaixar nesse processo que ele está falando, é a responsabilidade que a mãe carrega também. Né? Sabendo que se ela engravidar, ela também corre o risco de vida. Hoje nem tanto, né? Mas indiretamente, antigamente era esse processo. Né? Mas você sabe que hoje também ocorre, porque assim, como tem a questão do profissional, que a mulher busca cumprir outros papéis e quer outras satisfações na vida, a maioria das mulheres estão tendo filhos mais tarde. E esse mais tarde também aumenta uma questão de risco, tanto de ter síndromes, de ter uma questão aí, de saúde da criança, como para com a mãe também. E até porque é diferente você ser uma mãe aos 20 anos de idade do que você ser uma mãe aos 40. A maturidade é diferente. Tem os seus prós e contras dos dois lados. Porque quando você é mais jovem, você tem muito mais energia, mas você também tem muito mais inexperiência. Quando você é mais velho, você tem mais maturidade, só que você já não tem aquele pique para sair correndo e jogar bola com seu filho. Né? Então tem essas diferenças que também tem que ser levado em consideração na questão da maternidade. Né? Mas eu acabei esquecendo de falar de uma das culturas que é na África, que ajuda justamente a atuar para que todos possam ter uma vida mais amena, se a gente puder pensar, porque na África é a comunidade toda que cuida daquele ser que está chegando. Então não é só a mãe, mas toda a aldeia, toda a comunidade ali cuida daquele ser que está chegando. Que sejam os pais, que sejam os tios, até os irmãos, os amigos, todo mundo ali participa. Então, dá assim, a gente poderia pensar que dá uma tranquilidade maior para aquela mãe, porque hoje em dia o que a gente visualiza é que você vai ao hospital, que facilita esse processo que você estava falando. Então, no hospital você tem todo o amparo necessário para que não ocorra nada de ruim, para que ninguém se perca ali no processo. Já há um acompanhamento médico. Exato. Desde o início, né? Porém, o que a gente vê muito hoje, que fica até mais difícil de ser mãe, é que depois que sai do hospital, parece que cadê todo mundo? É você na sua casa, entendeu? Se vira, negão. Entendeu? Até o marido agora tem até um pouco mais de tempo para ficar junto. Eu acho que tem empresas que dão 15 dias, né? A licença paternidade. Mas 15 dias, tá bom, terminou o 15º dia, o menininho, a criancinha está ali, chorando, né? E vai ter que cuidar, vai ter que trocar, vai ter que dar de mamar, vai ter que isso, né? Então, é assim, você dá a luz, porém, você continua a dar de você durante muito tempo. Que o resto da vida. Entendeu? Porque uma vez mãe, uma vez mãe, você nunca desliga. É um emprego vitalício. Exato, né? Não desliga, né? Sempre está ali presente, né? Sim. E toda mãe é uma mulher, né? E para mostrar a importância dessa mãe como mulher, é que ela, puxando essa responsabilidade, né, da sua cria, que é uma doação que não mede tamanho e esforço, né? Não tem horário, não tem situação que a impeça de dar o melhor com todo esse carinho, todo esse conforto, principalmente nessas fases iniciais. Ele está totalmente dependente para comer, né, para ir no banheiro e tudo mais, né? E essa luz, né, dessa mulher, da mãe, a gente pode imaginar que a luz, ela ilumina, ela orienta, ela vai iluminar a vida desse ser, né? Principalmente, porque mãe é eterna, né? Principalmente nessas fases iniciais, que ele está se descobrindo, tem a fase da infância, está se descobrindo, aí vai começar a descobrir o mundo, e o papel dessa orientação, dessa iluminação daquele ser é fundamental, que tenha essa capacidade de se doar, né, por completo, né? Então, em termos desse comando que está atrás de uma mãe, de uma mulher, né? Eu ouvi esses dias um meme que eu achei super engraçado, que dá para entender muito bem, né?
tava lá os filhos e mais um cachorro. Tava colocando que tava um puteiro na sala, aquela bagunça mesmo, né? E daqui a pouco, uma das crianças não gostou do que o outro irmão brincou com ela, né? E aquela cena toda, ele falou assim: mãe, o cachorro parou na hora e olhou para a cozinha, onde a mãe estava. Até o cachorro entende e sente quem que comanda aquela casa, quem que dá todo... Porque esse amor, esse cuidado, também está numa orientação, está nessa rigidez, está no comando. Na criação. Porque esse amor, esse carinho, não tem nada a ver com mimo. Né? Não tem nada a ver com mimo, né? Então, assim, qual mãe que não quer ver seu filho forte, esclarecido, né? Que tem amadurecendo, né? Uma pessoa que tem a determinação na vida, que tem para a vida, né? Isso, né? Qual a mãe que não gostaria que o filho tivesse essa capacidade? Porque desafios não só no lar, mas desafios que a vida está repleta de desafios, né? Então, esse amor, esse carinho, esse cuidado, existe essa preocupação, né, da mãe na subsistência, nas necessidades básicas, que é no começo, mas essa orientação, esse amor iluminar e trazer o que é de melhor para a vida, nesse fortalecimento dele, também traz essa questão dessa responsabilidade, né? Que, estendendo para essas outras culturas, que é um cuidado, um amor coletivo, faz com que essa responsabilidade não existe apenas no seu filho. Ela vai entender que o filho dela, naturalmente, vai se relacionar com outros filhos, né? Então, se você tem hoje uma comunidade, se você tem um papel de mãe estendida, não somente para a sua cria, mas as pessoas que estão em sua volta, vai favorecer não só a vida do seu filho, mas vai favorecer a vida de todos os outros filhos, né? Que um dia nós fomos, né? E que possivelmente a gente vai gerar outros filhos, né? Não, na verdade, não diretamente, mas porque assim, olha, uma vez mãe, é mãe para sempre, porque assim, a mãe quando ela é estreante, né? Eu sou mãe, ela tá dirigindo o carro, né? Ela está dirigindo o carro e a filhinha está lá atrás no banquinho. Então ela está no comando. Vai chegar uma hora que aquela mãe, ela não está mais no volante. Ela está à direita da mãe, a filha. Vai chegar uma hora que a mãe não está mais na direita, a mãe vai estar lá atrás. Mas ela não deixa de ser mãe, né? 24 horas. Então são mudanças que acabam acontecendo, que é natural da vida. Mas esse vínculo realmente é muito forte, até mesmo seguido pelos cachorros, falou, né? Essa questão da luz, eu queria voltar um pouquinho, porque o Júlio falou, né? A que deu a luz essa questão dessa oportunidade de vida, e você falou de iluminar o caminho. Porque na verdade, assim, todo ser tem a sua centelha divina, todo ser tem sua luz interna. E a luz, ela precisa ser alimentada, é que nem um fogo. Se você não der ali o combustível para aquele fogo, além do ar, né? Se você não der ali o que vai alimentar aquele fogo, vai ser difícil vir uma labareda, né? Vai ser difícil aquele fogo permanecer aceso, né? Então, a gente tem muitas complicações na vida, a gente tem muitas dificuldades. E quando a gente tem uma boa orientação, a gente tem uma boa iluminação, é mais fácil da gente seguir o nosso caminho e de fazer as nossas escolhas. Então, dentro dessa importância da orientação dos pais, né, dessa iluminação que a mãe traz, ela fomenta em si a luz do seu filho, né, a própria luz daquele ser, né? E é isso que o pet, de repente, sente de percepção, essa luz. Porque na hora que a mãe está alimentando essa luz ao seu filho, ela também está alimentando a própria luz. Então, para ela iluminar o caminho do filho, ela tem que colocar a luz dela em manifestação. Sim. Ela tem que trazer aquela luz naquela movimentação. Então, ela tem que trazer o melhor dela, por mais cansada que ela esteja. Nossa, teve aquele dia, mas a criança... Vamos lá, vamos contar a história. Vamos contar a historinha para dormir e tal. Ela tira a força da onde não existe para suprir aquela necessidade, né, que aquela criança tem naquele momento. E depois um adulto, que nem eu falei para vocês que eu tive três mães, porque eu tive minha mãe biológica, né, eu tive minha mãe adotiva, e aí a minha madrinha de batismo também é minha mãe.
E não pensem vocês que é só flores, porque na hora de levar a bronca também é bronca, entendeu? 3 broncas. Não, 2, né? 2, Porque a biológica, ela deu lá, me deu para adoção, ela já cumpriu o papel dela, né? Sou muito grata, com certeza um ato de amor. Com certeza teria. Mas aí teria A bronca bronca, vem né? A de bronca raiz, viria, né? né? Então, mas aí vem a bronca de 2 mães, não adianta. Pode estar velho, pode estar cheio de cabelo branco, mas a bronca da mãe vem. E assim também, como vem a orientação, como vem toda a parte boa, não tô... Lógico, que não, vem, não. faz parte do processo, porque ninguém acerta sempre. Então, quando a gente está fazendo cagada, a mãe fala, presta atenção. E mãe tem um faro muito forte, né? Que é uma ligação com essa pessoa, né? Essa cria, vamos chamar assim. Eu vejo o exemplo de uma amiga que eu tenho, né? Ela tinha 3 filhos. E aí ela ia no carro, como você usou o exemplo do carro, eu me lembrei que os 3 iam atrás. E aí, né? Aquela zoeira, né? A zoeira e pau. E ela dirigindo, cara, ela virava assim para pegar um e pegava o certo. Pegava o errado. Já conhecia. Vira assim para trás para dar uma e já pegava o certo, né? Sabia, assim, a maneira de, por exemplo, dar esse fator de criação, né? Porque é isso que vai formar o homem, né? Porque o ser humano é a pessoa, assim, é o ser mais inútil, assim, quando nasce. Ele não faz nada, né? Não é como um animal. Tem animais que nascem e já saem andando e vida que segue. O ser humano não. O ser humano é totalmente dependente. Ainda bem que existem as mães. Porque senão a gente estaria ferrado, né? Sim. Mas tem assim, dentro do que você estava falando, a mãe também, ela tem uma sensibilidade que muitas vezes ela observa, né, e vê já o filho um pouco mais para frente, né, já com 10, 12 anos de idade, até um pouco mais, né, e vê que ele está ali passando por alguma coisa que ele não está conseguindo resolver. Ela sente. E dependendo da intensidade que é aquilo ali, ela pode interferir ou não, né, dar uma orientação ou não. Mas você vê que essa sensibilidade é muito forte, né, porque os pais já são diferentes, eles não ficam analisando muito se vai ou não. Está acontecendo isso, você tem que fazer isso, isso e isso. A mãe não. A mãe deixa ir até onde dá para ir, quando vê que está no precipício que vai tombar, aqui aconteceu isso. Você a mãe precisa... é mais inteligente, quer dizer. Sim, concordo. É o seguinte. Não é só uma questão de inteligência, é uma questão de sensibilidade. E outro fator, é um componente da inteligência. Sim. Um outro fator também que é importante, e isso os filhos muitas vezes não esquecem, que a gente tem com certeza muitos exemplos, cada um de nós, é que a mãe é o maior porto seguro que se tem. Porque na hora que você estava no precipício e caiu, aonde que você vai buscar apoio? Você vai lá na casa da mãe e vai... Não, aconteceu, entendeu? Então, você vê que essa luz que você estava falando da própria mãe, né? Ela é constantemente alimentada pela mãe e à disposição da luz que ela já forneceu, para que ele volte a hora que ele precisar se abastecer de novo de mais luz. É como se esse cordão umbilical ficasse eternamente, né? É o vínculo. Esse vínculo não se cortasse um vínculo só com luz, o ato do corte do... É um vínculo de luz. Porque é uma energia. É uma energia, porque muito antes da primeira palavra que a mãe fala para o bebê, né? Ele já sente isso naquela ligação que já está lá. Né? Tinha o quê? 1 ou 2 células ali, já estava sentindo esse colhimento, esse amor. É tão sagrado a mãe para o filho, é tão sagrado, né? Ou essa doação dessa luz por um ser, por essa intimidade é tão profunda, né? Tão sagrada, que não existiria qualquer criação se não existiria já no início o amor pela união desses 2 seres, né? Não existiria mais vida se não tivesse mãe, né? Que a gente, principalmente para o homem, né? O filho homem, né? Que o que é mais sagrado para o filho do homem? Ele pode ser, por exemplo, na escola a gente, né?
A pessoa podia te ofender de qualquer forma, né? Só você não podia xingar sua mãe. Não sei se para vocês era assim, porque é evidente, cara. Você podia xingar seu pai, xingar seu irmão, falar o que você quiser, mas não fala da minha mãe assim. Então, o quanto é importante esse vínculo, nessa defesa, nesse reconhecimento do porto seguro, do carinho, do amor. A mãe, lógico, a mãe não é, a mãe como qualquer outro ser que está em evolução, não acerta tudo, mas ela pode errar muito, mas o amor ela sempre vai estar acertando ali, né? E o filho, somente na infância, até na adolescente, às vezes tem uns que ficam até na fase adulta, não reconhecem, porque tem hora que a tua mãe ali, ou teu pai também, mas vamos falar da mãe agora, você não entende essa luz, essa iluminação. Às vezes é muito forte para você, vai demorar um tempo para você absorver. Você quer matar a sua mãe, porque ainda não chegou. Só eu, não fala mal, só eu posso, né, dentro dos meus desafios, nesse desenvolvimento, né? Mas a mãe, que não te falou, ela sabe até onde ir, ela segura, ela vai, né? Porque ela está dando o melhor para ela lá, o melhor dela, e com certeza o melhor dela, né? Então, assim, esse reconhecimento na fase da adolescência não é muito fácil de reconhecer, dependendo da situação, mas a partir que vai ganhar essa conclusão de ser amadurecimento, a partir quando o filho ou a filha vai desenvolvendo esse aspecto de amor, maior chance de reconhecer o que ela sempre recebeu da melhor forma possível, que é a mãe. Porque a mãe tem esse aspecto, às vezes de um filho até pode chegar no momento, né, de idealizar uma mãe, e não ver a mãe como um ser humano, e ela é um ser humano, né? Não, minha mãe não faz isso, minha mãe não... Super mulher. Super mulher, mas tudo. Mas a partir do momento que o filho ou a filha vai se desenvolvendo, ela vai percebendo que e nada diminui o amor que ele sente para a mãe, mesmo reconhecendo ela como um ser humano, como o filho também é ser humano, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que a partir do momento que o filho ou a filha vai se desenvolvendo, vai ganhando essa maturidade, esse reconhecimento que tem do amor, está acima de ser realmente ali uma mãe sua de carne ou de uma mãe de qualquer outra mãe. De coração. Por isso que acontece, eu tive mais de uma mãe, acho que todo mundo teve mais de uma mãe, né? De uma orientação, de um conselho, né? Ou de um prato de comida ali que você foi lá no amiguinho, ela cuidou, ela cuida, cara. Então acho que todo mundo teve essa oportunidade de estar na casa de um amiguinho lá, a mãe dele foi lá, te deu Então esse carinho, você vê que ele é estendido, esse amor, né? Então... sobre essa gratidão, né, que eu acho que a gente tem que ter, e assim, não esperar ter outro dia das mães para a gente mostrar essa gratidão. E assim, a gratidão pelos erros que ela cometeu também, porque a gente também aprende com esses erros, ela aprende com os erros dela, a gente aprende com os erros dela, a gente aprende com os nossos erros, a gente ter uma compreensão de que a orientação que ela está dando, ela sempre tem uma validade, né? Não, a gente não pode ir descartando o que a mãe fala para nós, ou que uma pessoa mais velha fala para nós, simplesmente porque a pessoa está falando e você não quer ouvir, né? Toda a orientação, toda a dica, tudo que a gente, por exemplo, está falando aqui, não é da boca para fora. São vivências, são experiências que a gente tem da nossa vida que nos ajudam a ser quem somos hoje. E se a gente tem a inteligência e a compreensão de ouvir pelo menos o que o outro está falando e trazer isso para a nossa vida, nossa, a gente vai ter muito mais oportunidades de ser feliz. E sempre ter a gratidão para com a mãe, todos os dias. Não só no Dia das Mães, de ir lá levar uma flor, levar um chocolatinho, uma lembrança. Não é uma lembrança. A mãe, ela é uma memória. A mãe é uma presença de luz na sua vida. Então, lembrar sempre dessa mãe e trazer sempre essa gratidão para a sua vida. Por mais que você fale assim, mas a minha mãe já faleceu, como que eu faço isso? Através da gratidão e realmente desse reconhecimento e dessa compreensão de toda essa doação, de toda essa energia que ela colocou em movimento para a gente estar onde nós estamos agora.
né? Porque se ela não tivesse tido toda essa movimentação, será que nós estaríamos vivos? Não, e nem a nossa luz estaria brilhando, porque é o seguinte, ela doou a luz dela. É como se você fosse acender uma vela, ela pegava a vela, que é a luz dela, colocasse em você. Quer dizer o seguinte, parte da sua luz é parte da sua mãe. Sim. Alguma coisa ali foi necessária para que você estivesse aqui, né? Então essa luz, essa doação faz parte de todas as nossas luzes aqui, né? E nesse sentido... Podemos ir embora, né, Thierry? Podemos ir embora. Fica aí, dê aquele like, compartilhe para todos os filhos, filhas, mães que vocês conhecem. Seja um bom filho, seja uma boa filha, seja uma boa mãe, seja um bom pai, né? Porque hoje em dia tem pai também. O que é isso, pai? É o pai que faz papel de mãe, né? Porque hoje em dia tem essas complexidades. Então, busquem sempre serem felizes e um beijo grande. Até a próxima. Valeu, Um beijo pessoal. para sua mãe. Valeu.